Bom dia a todos os navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo e também psicanalista. Hoje vou fazer uma análise astrológica e espiritual do desenho Caverna do Dragão. Mas antes disso, vamos lá. Vou lembrar aqui a vocês, importante se inscreverem no canal. O canal está começando, é bom que haja esse retorno. Também nos comentários, deixar um comentário, sugerir filmes, ou então trazer algum conteúdo que não foi colocado aqui. Eu estou sempre aprendendo, eu me aprofundo, me dedico para trazer para vocês aquilo que eu sei, mas é isso, eu acho que é bom essa troca. Curtir, compartilhar com os amigos também, acho que é super legal. Não só para divulgar o canal, né? Mas eu acho que é importante compartilhar alguma coisa que você aprendeu. Isso é bom. Bem, a agenda com relação às minhas consultas astrológicas também já estão abertas. Vocês podem entrar em contato pelo direct, tem telefone, tem e-mail, tá tudo aqui no canal, no Instagram, ok? Bem, para entender a Caverna do Dragão, primeira coisa, o mito gnóstico da criação. Então, esse é o mito que vai estruturar o roteiro. Isso é certo. Então, primeiro eu vou trazer para vocês o mito. Depois eu vou começar a fazer as associações dos personagens com figuras desse mito. Tá? Nós vamos trabalhar esses personagens e no final eu vou citar algumas frases do Mestre dos Magos. E eu acho que é legal fazer isso no final, porque depois de tudo que a gente tudo que a gente conversar aqui, eu acho que vai ser bom, né? Vocês vão perceber que o velhinho não é fácil. Muito bom, vamos lá. Bem, primeira coisa é o seguinte. Primeiro temos que entender que no início de tudo era uma coisa só. O uno, o inominável, vamos chamar assim, Deus. Ok? Não existia céu, inferno, espiritual, nada disso. Era uma coisa só. Ok? Bem. Sofia, sabedoria, né, essa figura, ela fazia parte, tá, daquele plano. Ela estava lá, tranquila. Bem, acontece que ela, num determinado dia, resolve criar algo por conta própria, sem pedir permissão, sem pedir ajuda, sem nada. Ela resolve gerar um filho, tá? Esse filho vai ser o Demiurgo. Acontece que ela que precisava esconder isso. Ela estava fazendo isso escondido. Então ela tinha que esconder. O que ela fez? Ela pegou esse filho dela, que nasceu com corpo de serpente, com a cabeça de dragão, com a cabeça de leão e tudo mais, e escondeu dentro de uma nuvem. E colocou de lado ali. Bem, acontece que nesse momento que ela passa, na hora que ela vai criar alguma coisa, ao invés de ela olhar para cima, para buscar, digamos assim, no Deus maior, ela olha para baixo. Quando ela olha para baixo, nessa impulsão de fazer alguma coisa, nesse momento eu estou resumindo, tá? Nesse momento, então, é criado dois mundos. Há uma separação. Tá? Essa separação se torna, então, esse mundo que era antes, agora, esse mundo está aqui em cima, vamos chamar de espiritual, o perfeito, onde tem as coisas perfeitas, onde tem as coisas mais elevadas e tudo mais. Ok? E aqui embaixo, né? O plano onde nós estamos, o cosmos, tá? Onde tem as estrelas, os planetas,
as pessoas, todo mundo, ok? Aqui. Okay. Dito isto, Demiurgo resolve roubar da sua mãe os poderes dela, ou pelo menos parte dos poderes, porque ele resolve roubar os poderes e começa a querer criar coisas nesse mundo. Ele passa a dominar esse mundo com as suas forças. Sofia e ele conflitam nesse mundo que está aqui, tá? Então, eles estão na camada quase que intermediária, tá? Demiurgo não sabe da existência desse Deus uno maior, inominável, ok? Ele não sabe da existência. Ele é ignorante. Então, ele representa a ignorância, ele representa a ilusão, ele representa isso. Então, há esse conflito. Acontece que Demiurgo vai começar a criar também os arcontes, que serão seres, ou pelo menos inteligências, que vão fazer de tudo para impedir qualquer alma caída naquele plano, ou seja, encarnada, vamos dizer assim, que possa subir e elevar ao mundo maravilhoso, ao mundo, vamos chamar esse mundo espiritual. Então, a ideia toda é que ele não quer deixar ninguém subir. A questão é que toda criação que ele faz, ele é uma cópia do que está lá em cima. Vamos lembrar que ele não tem acesso ao que está lá em cima, mas ele vê o reflexo. E existe água que separa os dois mundos, esse mundo aqui embaixo e o mundo lá em cima. Então, ele olha para cima e faz uma cópia. Então, tudo que ele cria aqui embaixo tem uma correspondência, de certa maneira. Ok? Tem a sua contraparte, digamos assim. Por quê? Como ele pegou os poderes de Sofia, que estava lá em cima, ela detém essa fagulha divina, incrível, maravilhosa. Então, quando ele pega esse poder, tudo que ele faz tem alguma coisa da fagulha, digamos assim, divina lá em cima. Tem essa contraparte divina espiritual. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter tudo que ele criar. Então, principalmente, eu vou focar agora nesses arcontes, digamos assim, que serão 12. 5 embaixo, lá no abismo, ok? E 7, digamos assim, que estarão ligados aos corpos celestes, que são os planetas. Então, vamos dizer que nesse plano aqui embaixo, nós estamos aqui, embaixo da gente tem esses 5 arcontes e tem mais os 7 aqui em cima, tá? Isso dentro do cosmos, tá? Muito bem. Ok. A questão é que existe... Tudo começa a ter os dois lados. Esses arcontes, por exemplo, terão o lado que se chama o nome de glória, que é a correspondência da verdade, da origem deles, que é lá no espiritual. Mas também tem a parte que está ligada aos vícios, que está ligada aos desejos, à raiva. Então você vê que as coisas elas passam a ter essa duplicidade. Muito bem. A questão é que esses corpos celestes, tá? Esses 7, eles são também uma possibilidade de chegar até lá em cima. É possível. Porém, se nós não tivermos o conhecimento, a sabedoria sobre a influência desses corpos, os planetas na astrologia, na nossa vida, nós estaremos sempre reféns. O importante é que a gente consiga sair desse plano de ilusão, como no budismo também fala disso. Essa ilusão que é essa vida. Mas existe esse caminho que é possível. A questão é que é uma etapa, são 7 planetinhas, e há uma etapa onde cada uma tem uma porta. E você precisa passar por essas portas, por essas 7 portas. E essas 7 portas, cada porta tem um nome, esse nome de glória, o nome que é correspondente à contraparte lá de cima.
E aí vocês vão entender por que na astrologia, as casas astrológicas, os signos, eles têm uma ordem. E o que vai acontecer, eu vou mostrar para vocês que existe uma ordem que eles precisam passar. Essas etapas que eles precisam passar. Aliás, qualquer alma. Onde cada casa e cada signo, correspondente a um planeta regente, a um corpo celeste, lembre-se, se você não souber o nome, isso é bastante simbólico, né? Você não vai passar por ali. Ou seja, cada etapa precisa ser passada e avançada nessas casas astrológicas. É claro que são 12 casas astrológicas, mas nós vamos falar apenas começando da Lua, da casa 4, que vai até a casa 10. Eu vou explicar para vocês. Então, é importante entender que Sofia gera um filho, se arrepende, mas ao mesmo tempo ajuda, digamos assim, as almas a encontrarem de novo o plano. Demiurgo, seu filho, impede de todas as maneiras de chegar até o seu outro plano. Entendido? Muito bem. Dito isto, nós vamos agora entender quem são esses personagens. Que, na verdade, esse mito, né, ele será, digamos assim, a história vai, digamos, atualizar esse mito. Simples assim. Os personagens que vão se identificar com essas posições. O mestre dos magos é a Sofia, a sabedoria, que de alguma forma vai ajudar aquelas almas caídas, aquelas crianças que saíram do plano, né? Saíram da casa do pai. É importante saber isso. É aquela história da internet que essas crianças estão mortas nada, pelo contrário, estão mais vivas do que nunca. E elas sentem saudade da casa do pai, da Jerusalém Celeste, daquele outro plano que elas estavam. Encarnou, meu Deus, encarnei. Vamos lá. É isso, é esse o clima, né? De estar querendo voltar para lá. Essa que é a ideia. Então, o mito gnóstico, ele parte da ideia de que a gente tem que voltar, fazer de tudo para voltar para lá, pô. Não é aqui que é legal, é lá. Aqui é ilusão. Aqui nesse plano material é ilusão. E existem arcontes que vão ajudar a manter isso aqui sob ilusão. E no caso da astrologia, os planetas, a gente precisa entender que não é que os planetas vão aprisionar a gente. Agora, é como a gente precisa conhecê-los. A gente precisa conhecer o nosso próprio mapa astral. A gente precisa entender esses movimentos dos planetas, as influências, e começar a lidar com isso de uma maneira muito mais sábia. Para que a gente consiga, então, fazer, através dessas etapas, desses corpos celestes, dessas casas astrológicas, conseguir chegar a um lugar lá em cima. É isso. Vamos lá. Tem um capítulo, não sei se vocês sabem, mas tem o último capítulo, isso fica claro, e tem um outro capítulo que o Mestre dos Magos diz que foi um grande arrependimento dele quando se refere ao Vingador. E ele, no final, conta que Vingador é o filho dele. Então você vê que existe um pai, uma mãe, enfim, que gera alguma coisa, essa alguma coisa começa a fazer besteira, ok? Então, nesse arrependimento, ele tenta se redimir, pedir ajuda e trazer. Essa ajuda, Sofia vai pedir ajuda à turminha lá de cima. E que vai ajudar. Ok? Muito bem. Essas almas, todos nós temos a potencialidade. As almas que encarnaram têm a potencialidade de encontrar o mundo espiritual, vamos dizer assim, esse nome. Todos nós. Agora, a gente precisa sair da ilusão e entrar em contato com essa fagulha divina que mora em nós. Então, o Vingador, você vê que ele faz de tudo para impedir esse retorno para o lar deles, dessas crianças. E o que é interessante é que ele quer as armas das crianças. E o que são as armas das crianças? É o talento que cada um de nós,
a gente carrega essa coisa, esse poder no bom sentido, né? Essa força que cada um de nós temos e que a gente que nos possibilita fazer o caminho ascensional. Aquelas armas, e o que ele quer é aquilo ali. Aquilo ali é um empecilho. Ter aquelas armas vai impedir essas crianças de chegarem, voltarem para Jerusalém Celeste, para a casa do Pai. Entende? É isso. Mas tem uma coisa muito curiosa na figura do... É claro, ele não é o demiurgo, né? Ele é essa figura que vai... Porque o demiurgo vai ser, digamos, o mestre dele. Entenda, o demiurgo, ele aparece na história, no capítulo Portal do Amanhecer. Vocês vão ver que tem uma figura que vai aparecer poderosíssima, que vai ficar, às vezes, entre as nuvens, e ela vai parecer uma serpente. Você vai ver que vai estar cheio de raio, aquela coisa toda, e a cabeça vocês não vão conseguir ver direito, mas é uma cabeça de leão verde. Então, ele aparece para mostrar e anunciar qual é o mito que o Caverna do Dragão está fundado. E aí, o Demiurgo aparece para o Vingador e o Vingador diz: mestre. No final do último capítulo, Requiem é um rito fúnebre, mas também significa descanso. Em Requiem, no último capítulo, o Vingador diz que escolheu em algum momento ter esse mestre das trevas, que é da ignorância. Por isso que Demiurgo, nesse capítulo, Portal do Amanhecer, aparece e o Vingador, né, mestre, não sei o quê. Entendeu? Bem, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, mas é importante vocês entenderem isso. Muito bem. Mas é interessante que o Vingador, ele representa não só esse que vai impedir, mas ao mesmo tempo ele não é o Demiurgo, tá? Mas é interessante como é que há uma identificação, quando ele fala meu mestre, essa identificação dessa figura que vai tentar impedir. Mas é curioso que todas as dificuldades que essas crianças vão passar ali, todas as barreiras que essas crianças, a grande parte, está envolvida com o Vingador. E a gente precisa entender que nosso caminho ascensional, espiritual, ele é difícil. É difícil. É exatamente com as dificuldades que a gente vai começar a vencer as etapas da vida, né? A musculatura da alma. Isso é importante para a gente compreender. O caminho não é difícil. Difícil que é o caminho. A gente compreende que é com esses obstáculos, com essas dificuldades, é que alguma coisa vai se fortalecendo. Então, isso é uma imagem, ok? E o Vingador vai ser o último estágio. Tanto é que quando ele se transforma, quando passa, a porta abre no último capítulo, existe uma porta lá também. Eu não estou falando da porta que tem uma chave, que você tem que saber o nome de Glória para passar. Aparece a porta lá, o último estágio. E qual é o planeta que representa o último estágio? É Saturno. Aqui, ó. Ele é o último estágio para chegar lá em cima. Mas é interessante que Saturno no nosso mapa, aonde ele estiver, na casa que ele estiver, no signo, tudo mais, a gente precisa ter uma clareza de que as dificuldades, empecilhos que vão aparecer serão para o nosso bem. Porque lembrando que Saturno, ele é Cronos na mitologia grega. O tempo. O que Saturno nos propõe, imagina que é um velho sábio, rabugento, aquela coisa toda, mas que nos ajuda, nos ensina muito. Porque todas as dificuldades, empecilhos, o que ele quer é que ali, naquela casa, naquele signo, no nosso mapa, é um lugar especial pra gente. Porque ali precisa fundar alguma coisa que seja resistência ao tempo. Que haja resistência ao tempo, algo que seja durável, algo que seja muito bem estruturado. E é com trabalho, com responsabilidade, dedicação, é isso que Saturno está pedindo. Porque ele sabe do nosso karma, ele sabe, é o senhor do karma.
Saturno é muito importante, porque é ele, volto a dizer, os 7 planetas, vamos incluir Lua, Sol, Mercúrio, Marte, Júpiter, Vênus, Saturno, ele é o último estágio. E muito curiosamente eu falei para vocês que nós começamos da casa 4 com a Lua e terminaremos na casa 10, que é a casa de Saturno, de Capricórnio. Casa 10, que é a chegada dos avatares, Buda, Jesus, Krishna e tudo mais. Não é na casa 10? Casa 10, ali em Capricórnio, não é no Natal? No hemisfério norte é o inverno, o solstício de inverno, onde as noites são mais longas. A casa 4 não representa, de certa forma, o lar, essa morada, a casa do pai, a casa do pão, esse retorno. Câncer não tem uma relação muito forte com um lado lúdico, mas principalmente com a profundidade e às vezes uma certa aversão às coisas materiais, burocracia. Ele é oposto ao Capricórnio, que está totalmente ligado, porque ele está ligado com a concretização, com algo que precisa ser realizado no plano. E que realização é essa que na casa 10 é representada? A nossa vocação. O chamado que nós temos que ter. Nós vamos ali na casa 4, sair da casa do pai, mas a gente vai retornar. A ideia é retornar para a casa do pai. Assim como ali no desenho. A gente desce, ok? Desceu, vamos lá. Passa pelas dificuldades, constrói alguma coisa muito maravilhosa dentro da gente, vai lapidando e aí sim a gente consegue chegar lá. Isso precisa ser bem entendido. Tá? Entendido essa dinâmica, por que o último capítulo é ali com o Vingador? Por que quando ele se transforma, aquela porta abre, várias portas de diversos ali naquele mundo, não é só com as crianças, não. Vários que estavam ali aprisionados. Aparecem várias portas, como ao lar. É o mesmo lugar. Não é só para as crianças, não. Porque a possibilidade de que todo mundo possa voltar. Alguma coisa acontece. É isso que é importante. Esse caminho ascensional que os corpos celestes, eles podem nos ajudar. Porque os corpos celestes, eles têm uma parte, o nome de glória. Ele tem uma outra parte, a raiva, aquela coisa toda. Agora, como a gente vai lidar com isso? Ok? Visto isso. Essas crianças, elas descem, ok, elas descem. Mas é interessante como é que elas estarão também identificadas com cada corpo celeste. Eu falei que lá em cima, na casa 10, é Saturno, o Vingador. Tá tudo certo? Muito bem. Vamos começar pela Lua, tá? Lua é a Diana. A Diana, primeiro que Diana e Artemis, né, são as figuras mitológicas. Artemis na mitologia grega e Diana na mitologia romana, que estão ligadas à Lua. O nome dela não é à toa, vamos lá, né? É interessante que tem um capítulo que a tradução é filho do astrólogo. Não sei se astrólogo seria a melhor tradução, mas enfim, seria Stargazer. Stargazer seria um observador com afinco, dedicação ao mundo celeste e tal, mas tudo bem. Então, o que acontece? Diana é a única que vai falar sobre a sua ancestralidade. O meu pai também era astrólogo, não sei o quê. E ela se apaixona, aquela coisa bem água, sentimental e tal, com um garoto, enfim. Né? Mas então, é interessante isso. Outra coisa que é curiosa, tem um capítulo que todos eles vão ter que atravessar os seus medos. Todos eles. Onde eles vão se deparar com seus medos. E o medo da Diana é de envelhecer. Isso é interessante, né? Vamos lá, vou explicar rapidinho. Eu não falei para vocês que a casa 4 aqui em Câncer, ela é oposta à casa 10 de Capricórnio? Não há um tensionamento ali assim? Muito bem. Capricórnio, ali, o Saturno, que é o regente de Capricórnio, não falei para vocês que é o tempo? Que ele vem para mostrar que as coisas elas têm um fim, né? No sentido de que as coisas elas não são eternas, que o tempo ele destrói as coisas. Então essa ideia da velhice
da Diana, né? E é curioso como é que todo canceriano ele tem um lado, uma criança dentro de si muito forte. Tá muito ligado ao lado lúdico e tudo mais, mas é curioso. Claro, nos ensina também que a gente precisa ter esse lado jovial. Esse lado jovial é mais na nossa alma, não é no sentido de querer desentender que o tempo e a idade vai chegando com uma série de coisas. Não é isso, né? É no sentido mais da alma. A gente não pode perder esse lado, né? E câncer nos ajuda a entender muito isso, né? Demais. Ok, Diana, vamos lá. Seguindo. O nosso amigo Bob. Bob é o leão da história, né? Claro. É casa 5, casa de leão, e o regente o sol. É interessante que leão rege o coração, né? Ele tem essa relação com a Uni. Leão tem essa coisa amorosa, né? Essa coisa apaixonada. Tem um lado impulsivo. Ele tem ele é autêntico, né? Tem aquela coisa assim, tem uma coisa altiva, né? É o mar novo deles, mas muito corajoso, aquela coisa toda, a força, né? De leão. Quem tem muito leão no mapa é forte. Todo mundo tem todos os dias, mas que é forte leão no mapa, por exemplo, tem uma força muito grande. Muito grande. Força. E força física também. Mas muito bem. E é curioso que ele é o único que vai fazer aniversário. Ele faz aniversário. Ele sai de 8 anos e vai para 9. É interessante esse capítulo, né? Porque o nosso aniversário, ele é o aniversário de 12 meses. Ou seja, é o tempo que o Sol percorre a eclíptica, o caminhozinho dele. Quando o Sol ele volta para o mesmo caminho, a gente faz aniversário. Por isso que a chama da vela. Essa chama solar. Entendeu? Então, ele é o único que vai. Então, se é o único que vai fazer, curiosamente, né? Uma outra coisa interessante também é que no último capítulo, ele mostra e dá um close no coração. Tem um coração de ouro. Coração de ouro. Esse ouro, no sentido... a representação desse espírito, representação desse sol, esse processo de solarização que a gente precisa ter, desse encontro com essa fagulha divina, digamos assim, com essa luz. O ouro está ligado a esse metal eterno, a essa coisa espiritual. Muito bem. Então, Leão rege o coração. Leão, ele está ligado ao 4º chakra. O chakra do coração. Então são 3 embaixo, 3 em cima e o chakra do coração aqui no meio. Tá? Bem. Então o Bob tem essa coisa. Interessante, né? Que ele tem uma... Como é que se fala? A coragem dele é muito forte, né? O coração enorme também, né? Vamos lá, continuando. Nós vamos agora para a casa 6, a casa de Virgem. É o Presto. A gente sabe, Mercúrio é o regente, né? Então nós falamos da Lua, que representa a Diana, nós falamos do Sol, que representa o Bob, nós falamos também do Presto agora. Mercúrio é o mago, né? Mercúrio, e é curioso que o Mercúrio, ele ali em Virgem, né, é muito analítico. A gente sabe que todo virginiano, e o medo dele é de não conseguir enxergar, né? Porque a análise crítica de Virgem, ela é muito importante, porque Virgem exige não só purificação, aperfeiçoamento, mas principalmente o que a gente conseguiu descobrir, esse brilho, esse sol, digamos assim, na casa 5, esse talento, essa força toda, a gente precisa fazer um bom uso disso na casa 6, porque não basta apenas você ter essa força toda, porque muitas vezes o leão vai ser desmedido. Então Virgem na casa 6 aplaca um pouco o leão e fala assim, rapaz, calma, vamos com calma. Eu entendi essa força toda, esse brilho, tô de óculos, é um brilho incrível, você é fantástico, tem magnetismo, agora vamos fazer um uso diário. Olha a rotina de Virgem, diário, cotidiano, para botar isso à prova também. E vamos aperfeiçoar esse negócio e fazer um bom uso do que nós temos com a gente. Por isso que o Virgem utiliza de forma incrível,
muito, muito prático os recursos que se tem. Não há desperdício, há uma análise sobre as coisas, sobre... E o que o presto faz, né? Ou muitas vezes, o que ele precisa aprender? Ele precisa fazer um bom uso daquele chapeuzinho lá dele. Ele precisa fazer um uso melhor e prático daquilo ali. O que Virgem nos ensina é isso. A gente precisa conhecer, buscar sempre a sabedoria, o conhecimento das coisas, esse processo analítico, mas é saber fazer um bom uso do que nós descobrimos na casa 5. Talentos, tá? Talentos. Vamos seguir. Vamos para a casa 7, a casa de Libra. Vênus, Sheila. A Sheila, ela é diplomática. Ela tenta apaziguar. A Sheila, ela tem um capítulo que o Eric tá brigando com o mestre dos magos, aquela coisa toda, né, e tal, e ela ali tentando, calma, mas tá sempre fazendo isso. E o medo dela é ficar sozinha. E é isso que é um perigo, né? É um perigo muito grande, porque ali na casa 7, com Vênus, é claro, é o amor. A gente precisa aprender, claro, a lidar com o outro, a ouvir o outro, deixar um pouco de lado, um pouco da gente e deixar espaço para o outro, para o sol do outro. Na casa 7 não é o momento que o sol ele está se pondo, é ali que o sol vai se pôr. Se o sujeito chegar para mim e falar, eu nasci perto das 6 horas da tarde, eu já digo, o sol está na casa 7, com certeza. O sol ele vai se pôr para dar espaço para um outro. Por isso que ali a casa 7 é essa casa desse encontro. Encontro com o outro, com alteridade e tudo mais. Então a gente precisa aprender ali na casa 7 a ter esse lado amoroso, o discernimento, colocar na balança as coisas, ser mais diplomático na vida, aquela coisa. Beleza, é sim. Nós também temos que tomar cuidado para que a gente não sofra com a solidão. A solidão faz parte da vida. Não tem que viver a vida inteira solitário. Mas o nosso caminho, por exemplo, espiritual, ele é solitário. Apesar da gente estar com pessoas, mas é um caminho solitário para todo mundo. Então a gente precisa aprender também a lidar com a solidão. Isso é importante. Uma outra coisa que o Mestre dos Magos, num determinado capítulo, diz para ela: importante foi que você conseguiu ver além das aparências. Porque Libra, ele é um signo que representa, é o grande arquiteto decorador do zodíaco. Vênus tem o bom gosto, aquela coisa toda, o requinte, né? Traz uma atmosfera requintada das coisas, da beleza. Né? Mulheres de ascendente Libra ou ascendente em Touro são muito bonitas, chamam muita atenção, enfim. Então, acontece que é o perigo de não ficarmos apenas nas aparências. Sabe qual é a história do escorpião que vem em seguida, tá? Casa 8 e Libra é assim. Vai ter um evento. Aí vem Libra, vamos decorar aqui, essa almofada aqui, essa parede, vamos pintar aqui, botar uma coisa, que legal, o escorpião só olhando, só olhando. Aí pergunta pro síndico lá do lugar, vem cá, tô vendo que tem alguma coisa ali atrás dessa parede, parece que tem um vazamento, tá estranho, tem umidade. Escorpião, ele vai cortar o véu das aparências, ele vai para além disso. Isso que é interessante. Então ele vai para além disso. Ele não está muito preocupado com essas aparências. Já Libra está muito... Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Vamos lá. 8 é o Eric, escorpião. Tem o capítulo sonho, que ele aparece, está ali indo dormir, aí pega lá um escorpião. Ele tem o escudo dele, uma águia, que é exatamente uma oitava superior, digamos assim, é o nível mais alto de escorpião. Né? Representação da águia, que está ali no escudo dele. Essa coisa do escudo, de se proteger, essa coisa do escorpião, que tem essa coisa muito forte. Né? Ele é extremamente desconfiado, ele não aceita as coisas como os outros, ele às vezes questiona, ele tem uma coisa que vai para além daquilo ali. Tem Marte, né? Porque Plutão e Marte são os regentes. Mas nós vamos vamos tirar os transpessoais, Netuno, Plutão e Urano, tá?
Então Marte tem essa coisa dele de estar de brigão, né? Muito bem. Então é importante, e ele é o que mais se transforma, tá? O processo dele ascensional é incrível. É incrível. E muito curiosamente, é o Eric que vai, no final, pegar a chave e girar, e colocar na porta. E é ele que vai gerar essa transformação. Isso a gente precisa entender. Por que é que na casa 8, em Escorpião, vai acontecer essa transformação? O que vai acontecer nessa casa 8? Então o Eric, ele tem uma representação muito boa, muito importante nesse desenho. E é curioso que ele fica abaixo do próximo, o Hank, né? Tanto é que em vários momentos ele que vai liderar. Tem um capítulo que ele se torna o Mestre dos Magos, o dia do Mestre dos Magos. O Mestre dos Magos brinca com ele, sai de férias, ele não acredita, dá os poderes para ele. E ele ainda fala, depois que você entrar em contato com o poder, alguma coisa vai mudar dentro de você. Então, há muita coisa. Ele já se transformou em sapo. Não, o fato dele se transformar em animal, isso é outra coisa. Isso aí é um detalhezinho. Mas isso aí deixa pra lá. Então, nós entendemos então o Eric, ok? Vamos agora pro Hank. O Hank é o mais claro, né? Centauro. Centauro, a figura de Sagitário, né? O arco e flecha, ok? A flecha é um raio, o Zeus, que é a divindade mitológica, né? Júpiter na mitologia romana e Zeus claro, tem a figura de Zeus com raio na mão, igualzinho a flecha dele. Essa coisa da liderança dele e tudo mais. E o medo dele é de não ser um líder o bastante. Porque ele tem um lado paternal, vocês já perceberam isso. Ele é meio que o paizão da galera. E Zeus, não preciso nem dizer. Então é interessante essa relação que eles... E é curioso que ele é o líder, mas que na ausência dele é o Eric, né? Que está logo abaixo, né? Então é curioso, né? E é interessante como é que logo em seguida a gente vai ter o Vingador, Saturno, né? Já falei de Vingador, né? Já falei todo esse processo. É interessante dessa relação de Júpiter, né? Que é o regente de Sagitário, e Saturno, que é o regente né? o Hank e o Vingador. Porque na mitologia grega, Zeus era filho de Saturno. Filho de Cronos. Mas vamos para a mitologia romana, Júpiter era filho de Saturno. Né? E ele destrona o pai. O pai não morre, mas vai ficar exilado. Saturno vai ser... E tem um capítulo que Hank tem a oportunidade de matar o Vingador. E ele não faz. É interessante isso, né? Então vocês veem como é que é curioso, né? No último capítulo, claro, né? É o momento que aparece o túmulo, né? Que na verdade é a representação da alma, vamos dizer assim, e tem uma chave ali dentro. E esse túmulo, ele tem a figura desenhada ali do Vingador. Essa fechadura, ela tem o desenho de um hexágono. E esse hexágono ele faz alusão ao cubo de Metatron. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas de certa forma está falando sobre as formas perfeitas e um portal também para a vida espiritual, né? Então essa chave... Então é muito curioso, né? Como é que depois eles voltam, tá? No último capítulo, ali tem todos os capítulos, tá? Para vocês verem. Tem inglês e português também, tá? Inclusive o Requiem, o capítulo Requiem, que na verdade o roteiro é original, eu esqueci o nome dele, mas não foi gravado, não foi feito, né? E o pessoal aqui no Brasil que fez, né? Interessante isso, mas o roteiro é assim, é oficial mesmo, né? Então são 27 capítulos e mais um que é o Requiem, o último, né? O que é interessante é que ele está nos mostrando ali o desenho que nós precisamos aprender também. A gente precisa buscar o Mestre dos Magos, ele costuma sempre trazer a ideia de que
existe luz na escuridão. E que luz e escuridão, elas estão ali. Lembra que eu falei que tudo que foi criado aqui embaixo, no cosmos, tem esses dois lados, de que a gente tem que buscar exatamente a luz a todo momento. Tem um capítulo que parece que tem um labirinto que é construído pelo Vingador e que no final desse labirinto tem o portal que brilha como um sol, que é esse caminho que a gente precisa passar, chegar, mas primeiro passamos pelos labirintos da nossa vida. Então, o desenho, ele nos ajuda a entender que a gente precisa sair da ilusão, buscar a sabedoria, o conhecimento, buscar as virtudes e não ficar preso na raiva, não ficar preso na ignorância. A todo momento ele está dizendo isso. E que não adianta ele entregar tudo de mão beijada para essas crianças. Eles precisam construir esse caminho. Por isso que eles são tão importantes, né? A representação desse caminho, essa escada, digamos assim, com 7 portas que precisam serem percorridas. E que no nosso mapa também... Olha só, gente, vamos lá. A astrologia, ela não pode ficar numa ideia apenas psicologizante. A gente precisa ir além. A astrologia, ela trata de questões espirituais. Vamos entender isso. Existe uma força, uma inteligência espiritual que está ligada aos planetas. Não fica achando que planetinha ali é um negócio, uma massa. Vamos. A coisa ela é mais profunda. A astrologia não veio a passeio. Se a gente não compreender isso, fica difícil. Conheça-te a ti mesmo. Vamos lá. As casas astrológicas não estão ali. Precisamos entender a ordem delas, por que uma vem depois da outra. Eu já falei, por que a casa 6 de Virgem vem depois da casa 5. Então, isso é importante para a gente compreender aquilo ali. Para a gente olhar para aquilo, para aquele desenho, a gente poder também aprender. Para a gente poder também enfrentar os nossos medos, olhar os nossos medos. A gente pode buscar não só na astrologia, mas você busca na análise ou outras fontes. Mas a gente precisa enfrentar nossos medos, essas raivas, essas coisas todas. É um processo importante. Todas as religiões vão falar disso. A astrologia não é religião. Só para deixar claro aqui. Mas é uma ferramenta muito importante para a gente se conhecer. E na religião que a gente escolher, que a gente possa trilhar o nosso caminho. Eu posso fazer o mapa de qualquer pessoa, de qualquer religião. Não é isso. Mas é um caminho. Agora, como lidar com isso? Lembre-se, como lidar? Ficar na ignorância? Ou você buscar as virtudes e entender o quanto isso pode ser espiritual pra gente? Bem, agora vamos lá. Né? Eu vou fazer umas citações aqui, né? No Cemitério dos Dragões, que é um capítulo, né? É curioso porque agora que eu já estou mostrando para vocês uma outra leitura sobre o... Eu não estou dizendo que é a verdade, não. Mas para mim é a leitura que fica clara e ao mesmo tempo que eu acho muito mais rica, né? E aí a ideia de que foi por azar que eles não conseguiram, né, voltar para casa. Tem um pouco essa ideia, né? Ah, Yaune, mais uma vez, né? Não. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo para acontecer, um aprendizado. Lembra-se das portas? Você já deu o primeiro passo para a sua casa. Ou seja, o primeiro passo no sentido é isso, desse primeiro passo de estar subindo esses degraus, as etapas para a gente... Né? Quando tudo parecer perdido, procure o que reflete o que são e aquilo que mais desejam. No entanto, pode ser exigido um sacrifício enorme para salvar o pequeno amigo. Mas lembre-se que uma pequena boa ação pode levar a uma grande recompensa. Se não há essa vontade, esse desejo de voltar à casa do Pai, ou pelo menos de elevar-se, de buscar uma vida ascensional, nada vai ser possível.
Quantas dificuldades eles passaram ali. Podiam desistir, ou sei lá, mas estavam sempre ali na busca. Isso é importante. Num determinado momento, o Eric, ele vai consolar o Bob, né? Mais uma vez eles não conseguiram ir voltar para casa. Aí ele fala assim pro Bob, pelo menos não estamos tão longe assim de casa, né? Aí vem o mestre dos magos falando, correto, cavaleiro, está mais perto do que imagina. O lar é o reflexo do coração, o reflexo de que já estão começando a entender. É um processo. Então, o lar é o reflexo do coração. A busca da virtude, do coração leve, do coração limpo. Isso é um caminho espiritual. Né? Você deve compreender que todas as coisas estão interligadas. Cada ação tem sua própria consequência. Existe um equilíbrio universal. Viajem para o leste e procure a cidade, refúgio das sombras. E lá você vai encontrar um gramuar de ouro. Terá tudo que você procura. Porque nessa viagem, o seu conhecimento será o seu escudo. Um gramuar de ouro, né? Um gramuar de ouro é um livro mágico. Aqui a gente fala sobre também a questão da sabedoria, do conhecimento. Do ouro, é esse ouro divino, esse sol. Né? É o estado alquímico de sair do cobre, que está ligado ao Saturno, e conseguir chegar até ouro, essa transformação. Mas essa transformação, é bom lembrar que Saturno tem um lado que é muito baixo, que é um lado ruim, né? Que essa coisa é o lado, né? O outro lado desses arcontes. Tá ligado a a ambição desmedida, a prepotência, ou uma certa arrogância, essa coisa toda, né? Não é à toa que ali o Vingador, como Saturno, fica querendo o poder a qualquer custo, aquela coisa toda, que é o lado ruim de Saturno, ali em Capricórnio, principalmente. Né? E caminhar para o leste, viaje para o leste, porque no leste é a casa 1, é onde o sol está nascendo, e o sol se põe no oeste. Então, ali onde o sol está nascendo é onde vocês têm que ir. Vocês têm que procurar na floresta da escuridão e encontrarão a luz. Porque quando a luz tomar conta da escuridão, ela será destruída. A todo momento é isso, é essa luz e escuridão ao mesmo tempo. Mas que é preciso encontrar luz na escuridão. É preciso que a gente consiga sair desse mundo ilusório. Dessas coisas que possam ficar nos prendendo aqui de uma maneira apegada. É um exercício. Essa aqui é muito boa. Quando a escuridão parecer mais poderosa, procure a luz esmaecida de uma vela, que ela acabará com a escuridão. Vamos lá, duas coisas. Primeiro, luz esmaecida é uma luz mais fraquinha. A luz mais fraquinha quer dizer que quando houve a mistura do que era só luz no primeiro momento, teve a criação desse mundo aqui, o cosmos, onde a escuridão e a luz estavam misturadas, que a gente precisava sair da ilusão para não ficar só vendo escuridão, ou essa falsa luz. Essa luz esmaecida é exatamente isso que a gente precisa nessa mistura de digamos assim, imagina que o branco com preto fica um cinza. Sabe como é que é? Essa luz esmaecida é ali que a gente vai ter que encontrar, porque essa luz esmaecida é exatamente uma luz que não está plena, mas que a gente tem que ir atrás dela, porque ela vai vencer a escuridão. E outra coisa, a vela, ela representa, dentre muitas coisas, o que nós viemos fazer na nossa encarnação. Nós temos um propósito de vida na nossa encarnação. Nós temos um tempo na carne, ok? Temos um tempo aqui. E o corpo da vela é o corpo de cera, que tem um tempo para ele ficar ali. Ele precisa estar aceso, com o fogo
em cima, esse fogo que não só está aqui na cabeça, como está no coração também. Tá? Mas a vela representa a nossa, de certa maneira, o nosso propósito. Essa chama do Espírito que está ali, ó, sempre acesa. Tem um momento interessante, né? Que eles, no último capítulo, que eles não sabem para onde ir, eles estão na dúvida. Aí aparece uma placa para cima e uma placa para baixo. A placa para cima está escrito Montanha do Fogo. E o Presto, que vai chegar próximo dessa placa e vai ler. E aí tem a placa para baixo. Caminho para o Mar das Mágoas. Que é o Bob que vai ler. Vamos lá. Vamos trabalhar isso aqui. Mercúrio, ele tem uma importância muito grande, porque Mercúrio, ele é o psicopompo. Mercúrio é o mensageiro dos deuses. Ele tem a força de ligar dois mundos. Ele tem aquelas asinhas. Eu falo sobre Mercúrio, tem um vídeo falando sobre Mercúrio, tá? Lá vocês vão poder, eu falo diversos pontos que eu acho que podem esclarecer. O fogo. Vamos lá. Esses arcontes que serão criados, Demiurgo não vai dar o poder que ele roubou. É claro que tudo que ele faz acaba tendo um pouco da fagulha divina, porque a Sofia tinha isso, né? Mas ele entrega o fogo. Esse fogo que ele vai entregar para dar esse poder a esses arcontes, a esses que estarão ligados aos corpos celestes, é a possibilidade da nossa ascensão. Os signos de fogo no nosso mapa, eles têm uma importância muito grande no nosso processo ascensional. Lembra que eu falei das escadinhas e tudo mais? E o que está lá embaixo, né? Que eu falei que separa os dois, mas a água, ela está ligada a esse mar de mágoas. E é o cuidado com essa emotividade, essa paixão do Bob, que representa Leão, é o lado difícil de Leão, que às vezes é esse apego, esse lado passional, é um lado muito apaixonado e que pode estar ligado com essas coisas. Então a gente precisa ficar atento. O nosso processo final é esse encontro que vai acontecer na casa 8, que é a junção entre o fogo e a água, que parece impossível, mas é possível. É possível. O sentimentalismo da água precisa ser transformado na devoção. O orgulho do fogo transformado na coragem. Essa é a junção. É a estrela de Davi de 6 pontas. O triângulo para baixo, com a ponta para baixo, a água na alquimia, o triângulo para cima, o fogo na alquimia, a representação. E os dois juntos. Bem. Tem mais coisas, né? Mas eu acho que é isso. O desenho, ele é incrível. Ele é muito rico. Vejam com calma, preste atenção, porque o Mestre dos Magos, ele conta essas frases. Você vai ver que tem uma correspondência com a historinha ali do desenho naquele capítulo. Mas aí que tá, é sutil. A gente precisa ouvir aquilo ali e não ficar preso na historieta que tá ali. É ir além, refletir sobre esse ensinamento. É isso.